top 10 do Brasil hoje, as mais inovadoras. Que grande parte delas estão aonde? Estão no setor de informática. Tá? Então esse vai ser um grande desafio para todos os empreendedores, para todos os administradores, para todos os gestores, é saber lidar com a informática. Tá? Não simplesmente mexer no Windows, programas do Office, não entrar na internet, não ter uma conta numa rede social, mas sim desenvolver esses meios para gerar resultado para a sua empresa, para ganhar tempo na execução dos seus trabalhos e para conseguir divulgar o seu trabalho, o seu projeto, a sua empresa para o maior número de pessoas, de uma forma tranquila, que antes era quase impossível. Quando a gente fala de internet, saiu uma reportagem hoje no Jornal do Comércio, tá, que 89,9 milhões de brasileiros hoje são usuários de internet. Ou seja, metade da população do Brasil é usuária de internet. Tá? Não é usuário de ter acessado uma vez na internet. É usuário quase que diário da internet. Tá? O Brasil hoje é o 5º país que mais utiliza a internet no mundo. Certo? Agora vamos entrar na palestra propriamente dita. Tá? Então a gente teve uma visão de mundo, uma visão brasileira e nós, que é a grande pergunta de vocês aqui hoje. Né? Qual é que é o objetivo dessa palestra hoje para vocês? Grande parte das pessoas, quando eu dou as palestras, né, elas perguntam assim, tudo bem, as estatísticas existem, a gente sabe que o mercado está aí, a gente desce aqui do prédio para ir embora, a gente olha um monte de gente bem sucedida, por outro lado um monte de gente mal sucedida, mas e eu? O que eu preciso fazer para me tornar um empreendedor, para me tornar um administrador de sucesso? O que eu preciso fazer? Por mais que a gente leia livros, que é fundamental, que a gente leia revistas, que a gente veja notícias, que a gente acesse a internet, que a gente trabalhe, o grande lance da coisa está onde? Né? Está em a gente fazer conexões. O que eu vi hoje de manhã no meu café da manhã, enquanto eu estava na minha casa, tranquilo, vendo uma televisão, vai me trazer de benefício quando eu estiver na minha conversa dentro da minha empresa hoje à tarde. Pouquíssimas pessoas fazem essa conexão. E quando elas não fazem essa conexão, elas acham que tudo é um saco, tudo é uma besteira. Então elas estão em casa pensando no trabalho, estão no trabalho pensando em casa. Isso é o que acontece diariamente com todo mundo. As pessoas não conseguem hoje em dia mais separar. Só que no meu ponto de vista, nem deve separar. Só que tu tem que encontrar uma coisa que te dê prazer. Porque no momento que tu encontra o trabalho que te dá prazer, a gente deixa de trabalhar. Só que muitas pessoas não acham isso que dá prazer. É um desafio muito grande, porque tu tem que ter mão de obra, tem que ter uma indústria, tem que ter matéria-prima, tudo para suprir uma demanda de um consumo que está acelerado. E as empresas europeias, líderes de cosméticos mundiais, estão enxergando que na Europa elas não têm mais espaço, porque a população envelheceu. A Europa teve o bônus demográfico em 1980. O que é o bônus demográfico? É quando a população economicamente ativa, ela supera a população de jovens mais a população de crianças. O Brasil está vivenciando isso hoje. O que preocupa é o futuro, porque a taxa de natalidade diminuiu dentro do Brasil. A gente não, nós aqui, geração Y, não temos filho na mesma velocidade que nossos avós tinham, que nossos pais tinham. Isso para daqui 20 anos, 30 anos preocupa a nação. Então o Brasil daqui 20 anos, 30 anos, talvez possa ser uma população envelhecida. Então cabe a nós aqui, geração Y, ter filhos, né, para a gente sustentar. Tudo são aplicativos, tudo são apps. Por que são apps? Porque o iPhone, né, ele é o quê? É o telefone do teu jeito. Ou seja, ele vem quase que vazio e tu baixa os aplicativos que te satisfaçam. Não gostou do aplicativo, vai lá e exclui. Esses aqui são os aplicativos do quê? Do empreendedor. Ou seja, sem esses aplicativos, não dá pra gente ser empreendedor. São todos bem simples. Nós vamos dissertar um a um agora. Tá? Assuma riscos. Essa é a primeira lição
do empreendedor. O que é o risco? Né? O risco, muitas vezes, é uma fração de segundo, como se a gente estivesse saltando no escuro. Será que eu devo ou será que eu não devo? Será que eu me jogo ou será que eu boto o pé para ver se é fundo? Muitos se jogam e dão certo. Outros botam o pé para ver se é fundo, ficam com medo e recuam. Não existe uma fórmula mágica. Para te assumir um risco, o que tu precisa ter? O maior número de informações possíveis. Se tu não tiver informação, não tem como tu assumir risco. Aquele que se jogou não tinha informação. Aquele que botou simplesmente o pé na beirada para ver se era muito fundo ou não, também não tinha muita informação. O segundo, foque nos relacionamentos. Não existe nada hoje mais importante do que relacionamento. Hoje eu fiz 14 entrevistas de emprego, tá? Para 2 vagas que a gente está precisando da nossa empresa. São vagas para consultoras de venda. Chegava as meninas na entrevista, a gente fazia toda a entrevista, explanava, explicava, né, fazia algumas perguntas estratégicas. E uma pergunta mais importante de todas para mim, que eu pergunto sem dar tanta importância para ela, para a pessoa não perceber, porque senão ela mente, né, é se ela considera importante ter uma carta de clientes escrita. Por quê? O que é uma carta de clientes? É uma lista, né, que ela vai ter. Pode ser a caneta, pode ser no computador, onde ela vai ter nome e telefone do cliente, ou e-mail, se for melhor. Tá? Por quê? Porque ela é uma profissional da área de vendas. O ganha-pão dela é vender. Das 14 responderam que não tinha. Aí eu perguntava, mas tu está querendo uma vaga de vendas, perfeito. É teu primeiro emprego? Não. E aí elas diziam o quê? Trabalhei já em 8 empresas. Empresas de quê? De vendas. Quer dizer que tu não atendeu nenhum cliente nessas 8 empresas? Não, atendi vários, fiz várias vezes, excelentes vendas. E por que tu não anotou o telefone deles? Tu está te mudando de empresa novamente, tu vai para a 9ª empresa agora. Quem tu vai levar contigo para comprar contigo? Ou tu vai esperar a sorte? Tu vai esperar que o cliente simplesmente chegue e queira comprar contigo, o que acontece. Então, o que acontece? Essas pessoas não estão preparadas para o mercado de trabalho hoje, porque o mercado é muito concorrido. A gente tem que ter os nossos clientes. Para quem que eu vou vender esse produto? Para quando chegar o produto, quando tiver alguma meta, a gente faça uma ligação, mande um e-mail e consiga ter algum retorno. Porque o cliente ele não aparece do nada, a gente constrói relações. Então eu falo isso como uma consultora de vendas tem que ter, como um caixa tem que ter também, porque daqui a pouco, se ela trata bem um cliente, ela nunca sabe quem pode ser aquele cliente. Aquele cliente pode mudar a vida dela. E aí eu pergunto para vocês, né? O que a gente tem feito hoje para ser diferente? Para deixar nossa marca no mercado? Para a gente ser percebido? Dentro da própria instituição. Como é que vocês são vistos aqui dentro? Quando chega... Tu, por exemplo, qual é o teu nome, por favor? Daiane. Quando a Daiane chega na aula, o que os outros pensam dela? Chegou quem? Que o ser humano ele tem um hábito de rotular as pessoas. Isso fala muito no livro Personal Branding, tá? É um livro sobre construindo a marca pessoal. Se quiserem ler, é excelente. Do Arthur Bender, o autor. Ele fala muito da importância de como as pessoas nos chamam. Ou melhor, como é que tu gostaria de ser chamado? E aí tu passa a ter atitudes para que aquilo ali aconteça. Tem pessoas que, ó, chegou lá o CDF, chegou a turma do fundão, né? Pessoal, lá, ó, foram os primeiros a entrar ali. Eu também gosto do fundo, viu?